Olha só, vamos direto ao ponto. As regras do jogo para gerar e transmitir energia no Brasil, bom, elas mudaram. E mudaram para valer. O mais interessante é que isso pode impactar diretamente a conta de luz de todo mundo. Pensa bem nessa pergunta. É que a grande mudança é exatamente essa. O que antes era, sabe, uma simples fila de espera, agora se transformou num verdadeiro jogo que exige eficiência e muito planejamento. Formalmente, a gente está falando da PNST. Tenta imaginar ela como o novo livro de regras oficial desse jogo todo. É ela que vai dizer como as novas usinas e as grandes indústrias podem ou não se conectar ao nosso sistema elétrico. Mas para a gente entender o tamanho dessa mudança, vale a pena dar uma olhadinha em como as coisas funcionavam antes. Era um sistema, digamos, bem mais simples. Era exatamente isso. Funcionava na base do quem chega primeiro leva. Uma fila, um atrás do outro, e cada pedido era analisado individualmente. O problema? Essa fila só crescia e ninguém tinha uma visão coordenada do sistema como um todo. Pois é, agora o jogo virou. A PeaNast chega com uma dinâmica completamente diferente, que se baseia em 3 pilares, ou como a gente vai chamar aqui, 3 movimentos estratégicos que mudam tudo. Essa imagem aqui funciona como um mapa para a gente entender essa nova era. Vamos mergulhar em cada um desses 3 movimentos, um por um. O primeiro grande movimento é esse. Adeus à fila, olá à estratégia. Ao invés daquela linha que não tinha fim, agora a gente tem as temporadas de acesso. Basicamente, são períodos específicos em que o Operador Nacional do Sistema, o ONS, vai olhar para todos os pedidos de uma vez só. Isso traz mais transparência e um uso muito mais inteligente da nossa rede. E é isso que esse ícone do calendário quer dizer. É o fim daquela análise caso a caso, de um por um, e o começo de um planejamento mais coordenado, mais estratégico. Agora, o segundo movimento, ele traz um conceito novo e fundamental, o prêmio. Funciona assim. Quando tiver mais gente querendo se conectar num ponto da rede do que a capacidade permite, aí começa uma competição. Então, o ponto central é esse aqui. As empresas vão disputar o acesso dando lances, como se fosse um leilão. E agora vem a parte mais legal. O dinheiro arrecadado com esse tal de prêmio não vai para o governo nem nada disso. Ele volta para a gente. É usado para baixar as tarifas, o que na prática vira um desconto nos encargos de transmissão para todos os brasileiros. A ideia é exatamente essa. É uma competição que, no final das contas, quem sai ganhando é o consumidor. A disputa pelo acesso à rede acaba ajudando a baratear a conta de luz. Bem interessante, né? E aí a gente chega no terceiro movimento, que é a união da engenharia com a economia. Agora não basta só ter dinheiro e querer se conectar. A empresa de pesquisa energética, a EPE, entra em campo para avaliar se o projeto tem o menor custo possível para o sistema como um todo. Isso, na prática, é como se fosse uma camada de proteção para o sistema. É um jeito de garantir que os investimentos na rede elétrica sejam feitos de forma inteligente, sabe? Evitando gastos gigantes e desnecessários que lá na frente poderiam pesar na nossa tarifa. Ok, a gente já entendeu as novas regras. Mas quem é que pode entrar nesse novo jogo? Quem pode participar? Bom, a regra é clara. Nesta primeira temporada, podem participar os agentes de geração. Estamos falando de usinas eólicas, solares, hídricas e também os grandes consumidores de energia. Um ponto super importante, as distribuidoras e, pelo menos por enquanto, sistemas de armazenamento como as baterias ficam de fora. E vale a pena ficar de olho no cronograma, hein? A PeaNast nasceu em dezembro de 2025. A primeira temporada de acesso já começa em 2026 e os contratos que saírem dela vão valer para o período de 2027 a 2031, ou seja, as coisas já estão acontecendo. Então, com todas essas regras novas na mesa, fica uma grande pergunta no ar sobre o futuro do nosso setor de energia. E no fim, a questão fundamental é essa. A conexão com o sistema elétrico deixou de ser um processo puramente técnico e virou um jogo de eficiência. Mas será que esse novo modelo, organizado em temporadas, vai mesmo trazer a agilidade que a transição energética do Brasil tanto precisa? É o que o tempo vai dizer.